Salve gamers! Aqui é o Rafa e Midgar nunca pareceu tão real. Final Fantasy VII Remake chegou como a realização do sonho de muitos fãs da franquia da Square Enix, que há muitos anos ansiavam por ver a aventura de Cloud e seus amigos ser retratada com o poder da atual geração de consoles. Mas trazer essa jornada tão icônica para os dias atuais exigiu uma série de adaptações que impactaram diversos elementos do novo jogo em relação ao título original, como a sua forma de contar histórias e o seu visual. O remake de Final Fantasy VII é um deleite visual. Não há dúvida de que o aspecto gráfico do game é um dos seus elementos mais impressionantes, nos fazendo refletir como a tecnologia de jogos evoluiu em pouco mais de 2 décadas. Uma constatação que parece óbvia, mas que às vezes tende a ser esquecida conforme nos acostumamos aos gráficos cada vez mais detalhados e realistas dos jogos de hoje em dia. Porém, o desafio enfrentado pela equipe de desenvolvimento deste remake foram muito maiores do que apenas criar modelos mais realistas para personagens e ambientes, pois embora o game claramente mantenha o espírito do Final Fantasy VII original, praticamente todos os elementos do jogo de 1997 precisaram ser reformulados e modernizados, a começar pelo modo como esta nova história seria contada. Quando foi lançado nos anos finais da década de 1990, a aventura de Cloud e seus amigos revolucionou a franquia Final Fantasy no aspecto visual, já que era a primeira vez que a série investia no 3D, o que trouxe uma série de novas possibilidades narrativas. Até então, Final Fantasy contava sua história através da mesma perspectiva na qual se passava o seu gameplay. Víamos os personagens e cenários de um ângulo de visão superior, e por conta das limitações técnicas do Nintendinho e do Super Nintendo, a história tinha que ser contada levando-se em consideração esta única perspectiva, que somente mudava nos momentos de batalha. Quando a franquia deixou os consoles Nintendo e migrou para o PlayStation, ele usou as novas técnicas em 3D do console para trazer novos ângulos de câmera narrativa e dar mais animações aos personagens. Porém, apesar destes avanços, o game ainda contava com limitações, e assim manteve a tradição dos primeiros títulos, onde a maioria da história era contada tendo em vista que temos um único ângulo de visão. Uma abordagem que impactou fortemente o roteiro do título na época, que tinha que levar em consideração que o nível gráfico do primeiro PlayStation ainda não permitia que víssemos mudanças de expressão dos personagens ou elementos detalhados dos cenários. Assim, o roteiro do game teve que expressar isto em seus diálogos, assumindo uma característica mais expositiva, onde os personagens falam sobre seus pensamentos e ações que acontecem em tela porque o jogador não tem como ver isso em detalhes. 23 anos depois, temos uma tecnologia gráfica que nos permite visuais cinematográficos com rápidos cortes de câmera, personagens dotados de feições humanas capazes de expressar diversas emoções e sentimentos, e cenários tão grandiosos quanto detalhados. Assim, reescrever o roteiro de Final Fantasy VII se tornou uma tarefa mais complexa, já que tinham que levar em consideração esta nova liberdade tecnológica, com diálogos que agora poderiam ser falados pelos personagens ao invés de serem lidos pelos jogadores, e onde não era preciso mais um personagem falar sobre o que sentia ou o evento que acontecia em tela, bastando apenas mostrar isso em imagens. Isso sem contar que, além de tirar este caráter expositivo do roteiro e repensar como a história do game seria transmitida visualmente, toda a história teve que ser expandida, já que o título abordaria apenas a fase do game original que se passa em Midgar, deixando o restante da história de 1997 para outros jogos. Tudo isso seguindo à risca a mesma linha narrativa do título original. Uma tarefa gigantesca, e segundo o escritor Kazushige Nojima,
Uma das soluções encontradas para lidar com este desafio foi expandir a história de alguns personagens e dar mais profundidade a eles, não apenas lhes dando novas motivações, mas também atribuindo novos elementos a eles. Uma ideia que trouxe mudanças ao conceito de alguns heróis do game e ao modo como eles são retratados em tela. Para expandir a história do Final Fantasy VII original, foi necessário inserir novos elementos ao game, que se focou em explorar diversos aspectos da cidade de Midgar, além de dar mais profundidade a alguns personagens, que ganharam arcos próprios ou tiveram novos conceitos acrescentados às suas personalidades. Mas a questão é que, quando se adiciona novos elementos a um personagem, você o está mudando de alguma forma, pelo simples fato de torná-lo mais complexo. Assim, não é exagero dizer que, embora a história deste remake se mantenha muito fiel à história do jogo original, ele está contando uma outra versão da jornada que conhecemos em 97, com personagens que tiveram que ser adaptados para se adequar às novas tecnologias que estão inseridas no título, incluindo as visuais. Segundo o diretor do jogo original e produtor deste remake, Yoshinori Kitase, Final Fantasy VII Remake busca suas inspirações visuais em Final Fantasy VII Adventure Children. O filme de 2005 é uma continuação da história do jogo original e serviu como referência visual para os modelos do jogo, embora mudanças precisassem ser feitas para dar um toque mais realista àquelas figuras tão queridas. Cloud, por exemplo, é o que sofreu as menores modificações. Por ser o personagem principal do jogo e um dos mais icônicos de toda a franquia, ele foi visualmente concebido para se parecer o máximo possível com seu design original, embora isso não tenha livrado de sofrer algumas mudanças interessantes. A espada gigante do personagem é sua marca registrada, porém ela também trouxe alguns problemas para a visão um pouco mais realista que o novo jogo se propunha. Afinal, uma figura franzina carregando uma espada que tem o seu tamanho pode parecer natural ao visual estilizado e caricato do jogo original, mas ele soaria estranho quando o herói migrasse para uma aparência mais realista. Para resolver o problema, o físico de Cloud foi baseado no de bailarinos clássicos, figuras conhecidas pela grande força física que necessitam para desempenhar as proezas que seu estilo de dança exige, mas que contam com um físico compacto, de músculos menores, mas bem definidos. Um conceito que ajudou a manter a aparência do herói mais próxima do seu conceito original, mas que soasse minimamente crível. Mas parece que não foi só a força muscular dos bailarinos que inspiraram Cloud. O herói continua com a personalidade de bad boy que tinha no original, porém ele também assumiu um temperamento muito mais focado neste novo jogo. De alguém que está sempre concentrado na tarefa que tem à frente, uma disciplina que não é encontrada apenas em soldados, mas que também é uma característica marcante dos bailarinos clássicos. Outros protagonistas sofreram mudanças muito mais significativas, e a maior delas está em Aerith, que teve seu visual modificado principalmente devido à nova visão que o roteiro deu à personagem. No game clássico, ela é representada como uma personagem de caráter muito mais maduro do que vemos no remake. Com uma personalidade divertida, sincera, com um senso de humor um pouco mais ácido e uma perspectiva mais amadurecida da vida. Quando a personagem foi levada para o remake, ela continuou mantendo muitas destas características, mas teve sua história expandida em diversos trechos, e parte de sua personalidade foi modificada para torná-la uma figura mais ingênua e adorável, o que se refletiu no seu visual. Os olhos da personagem assumiram um tom mais puro, e seu vestido rosa, antes justo e que lhe dava um ar de feminilidade, foi substituído por uma roupa de visual mais clássico e comportado, num tom muito mais claro, quase branco, para transmitir de forma visualmente mais acentuada a pureza da personagem.
Novos elementos que não desmerecem Aerith ou qualquer outro personagem deste Final Fantasy VII, que acerta justamente por se manter fiel à história original, mas sem ter medo de expandir sua mitologia. Um processo que exigiu um trabalho gigantesco da equipe de desenvolvimento, seja no campo gráfico, narrativo ou de gameplay. Elementos que conversam entre si para formar um jogo incrível e que não invalida a versão da aventura que conhecemos em 1997, fazendo com que ambos os jogos possam coexistir como duas abordagens diferentes e igualmente interessantes para a mesma história, e sejam igualmente apelativos como reflexos da época em que foram criados. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e continuem jogando!